Nessa imagem você vê um Lexus 94 com a suspensão convencional, logo atrás um Porsche com a suspensão convencional também e agora um Lexus com a suspensão Bose. Esse sistema revolucionário, que podia até pular obstáculos na pista, foi apresentado em 2004 e consistia numa suspensão eletromagnética que deixava o carro totalmente estável mesmo em solos irregulares. Mas se esse sistema era tão bom, por que mais de 20 anos depois ainda usamos suspensões convencionais? Olá amigos do canal PL, vamos falar hoje sobre a suspensão Bose. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curta o vídeo, né? Dê o joinha aí e também se inscreva no canal se não for inscrito. Para quem anda de carro no Brasil, é difícil não ficar irritado com a quantidade de buracos, lombadas, valetas, depressões e afins. As vias brasileiras já são até conhecidas por essas características negativas. Tanto é verdade que muitos automóveis estrangeiros, quando vão ser vendidos no Brasil, precisam passar por adaptações, né? Reforços na estrutura e também na suspensão. Passar por tudo isso sem sentir solavanco nenhum, como se o carro estivesse numa espécie de tapete mágico. Numa boa, era exatamente isso que a suspensão Bose fazia. E é essa Bose mesmo que ficou famosa por produzir fones de ouvido e outros sistemas de áudio. A empresa foi fundada em 1964 por Amar Gopal Bose e se especializou desde o início em equipamentos de áudio diferentes dos que existiam no mercado. Um deles foi o alto-falante 2201, que era composto por outros 22 alto-falantes que não eram direcionados ao ouvinte, mas sim para a parede, com a intenção de fazer o som rebater como em uma sala de concerto. Esse equipamento foi um fracasso, mas já demonstrava a ousadia da empresa. Alguns carros de luxo já até saem de fábrica com o sistema de som Bose original. Em 1980, o fundador da empresa, o seu Amar, ele deu início ao Project Sound, que não tinha nada a ver com o som, mas sim no desenvolvimento de uma nova suspensão que, nas palavras de Bose, seria a suspensão ideal. Um sistema que fosse capaz de prever os obstáculos na via de modo a absorvê-los sem que os ocupantes do veículo sintam praticamente nada. Seria como se o carro estivesse flutuando. Essa mudança abrupta no foco da Bose foi explicada pelo fundador, o Amar, que era também um entusiasta de automóveis e fascinado por suspensões. Essa paixão teve início em 1957, quando ele comprou um Pontiac modelo 58 que tinha um sistema de suspensão a ar já naquele tempo. E anos depois ele teve também um Citroën DS com aquela famosa suspensão hidropneumática que, segundo ele, estava sempre vazando, mas era uma suspensão hidropneumática. Esse projeto não foi de fácil construção. Como eu disse, teve início lá em 1980, mas foram necessários 24 anos para que o primeiro protótipo fosse apresentado. E, nesse período de mais de 2 décadas, um investimento de mais de 100 milhões de dólares foi também realizado. Batizado de BSS, que é Bose Suspension System, foi instalado em um Lexus LS ano 94. O carro mais bem isolado e silencioso na época, mesmo já com 10 anos de uso. Não houve alterações na estrutura do veículo, apenas na própria suspensão e eletrônica do carro. No vídeo divulgado na época, nós vemos a comparação entre um Lexus LS 400 com a suspensão original, um Porsche também original e um Lexus idêntico ao anterior, mas com a suspensão Bose. O protótipo parece de maneira mágica flutuar sobre o asfalto, mas como isso é possível? Em uma suspensão convencional, conhecida como passiva, os componentes como amortecedores, molas e braços oscilantes reagem a obstáculos do solo, tentando suavizar os impactos para os ocupantes, para a cabine. Já o sistema Bose funcionava atuando de maneira independente
diretamente nas quatro rodas, através de motores eletromagnéticos e sensores. Na nova suspensão, as torres agem como amortecedores, se estendendo ou retraindo na velocidade com o curso necessário para cada situação. Os motores elétricos de cada um dos quatro amortecedores do carro tinham amplificadores de potência que eram regenerativos. Eles absorviam energia quando as forças da roda agiam na torre e essa energia era armazenada na bateria do carro para empurrar a roda para baixo quando fosse necessário. Segundo a Bose, esse sistema consumia apenas 1/3 do consumo de um ar-condicionado. Sensores em várias posições liam o solo à frente do carro e enviavam informações para uma central eletrônica. Um dos problemas é que quanto mais rápido o carro estivesse, mais rápido teria que ser essa leitura e a resposta do sistema. Essa rapidez só foi obtida na década de 90 com a chegada dos CPUs Pentium da Intel. O Lexus, filmado em 2005, usava um Pentium 3 de 750 MHz. Os módulos da suspensão dianteira usavam amortecedores do tipo MacPherson, enquanto na traseira a Bose utilizou uma articulação de braço duplo para fixar os motores entre cada roda e a carroceria do veículo. A Bose também demonstrou um recurso extra que nunca foi projetado para ser de fato produzido em larga escala, não era um recurso previsto na produção em escala industrial, mas era muito interessante, era um recurso em que o carro conseguia prever obstáculos maiores, até como lombadas, né? Aqui tem muito por aqui, diga-se de passagem, e pular esses objetos como se fosse um cavalo numa prova de hipismo. O sistema fazia a leitura do objeto e o carro se abaixava, a suspensão abaixava e o carro pulava mesmo ali de maneira impressionante. Ao final da demonstração, representantes da Bose explicaram que para levar a suspensão ao mercado em um carro de produção, o custo teria que cair a um nível razoável para um carro de luxo e o peso teria que ser reduzido a no máximo 23 kg por roda a mais do que a suspensão original, que em média já pesa, né, de 23 a 24 quilos. Isso significa um peso de 90 quilos a mais em um carro de produção que afetaria diretamente o consumo. A Bose deixou claro que o sistema só seria viável em carros de alto luxo. Diversas montadoras como Mercedes, Jaguar, Honda e até Ferrari demonstraram interesse no projeto, mas diante dos altíssimos custos de produção e adaptação, acabaram desistindo da ideia. Também houve conversas sobre a adaptação da suspensão para ambulâncias e ônibus de turismos de luxo, mas nada foi concretizado. Os impactos da crise financeira global de 2008 foram o último prego no caixão para que o projeto fosse engavetado. A suspensão revolucionária foi um sucesso de projeto, mas um fracasso comercial. A Bose conseguiu amortizar esse prejuízo, utilizando o conhecimento de 24 anos de desenvolvimento do projeto para criar a Bose Ride em 2010, que era uma empresa que fabricava bancos de caminhão com o mesmo conceito da suspensão eletromagnética. Na época, com um valor aproximado de $3.500, o superbanco conseguia filtrar todas as imperfeições do solo, segundo 97% dos usuários que o testaram em tratores e em caminhões. Em 2016, 11 anos após a divulgação daqueles primeiros vídeos lá de 2005, um novo vídeo foi divulgado, agora gravado em HD. As imagens impressionaram milhões de pessoas que assistiram o material pela internet. Que fim levaram esses carros, hein? Que coisa! Bom, um ano depois desse vídeo, em 2017, todas as patentes, software e negócios da Bose Ride foram vendidos para uma empresa chamada ClearMotion, que estava desenvolvendo o que ela chamava de o primeiro sistema de direção proativa do mundo. 3 Lexus LS400 foram incluídos na venda, 2 deles com a suspensão eletromagnética e 1 com a suspensão original. Algum tempo depois, a ClearMotion decidiu que não queria mais manter esses 3 carros e um de seus funcionários acabou comprando,
né, os 3 veículos. Uma das condições dessa transação era que todos os componentes da suspensão, no caso dos 2 carros que estavam com a suspensão eletromagnética, teriam que ser removidos, ou seja, o cara comprou o carro, mas os carros foram entregues a ele sem a suspensão. É mais ou menos no esquema da Chevrolet, aquele Chevrolet elétrico, o EV1, que foi destruído em larga escala e algumas unidades foram parar em museus, mas foram enviadas para esses museus sem o conjunto mecânico. É mais ou menos o que foi feito aqui. Esse funcionário utilizou o Lexus LS400 original como carro de uso diário, aquele cinza, né? Enquanto mantinha um dos carros experimentais para a reposição de peças. O outro carro branco, protagonista dos vídeos que acumulam milhões de visualizações na internet, foi vendido como doador de peças para um amador que planeja instalar o motor V8 com apenas 85 mil quilômetros rodados em um Toyota 4Runner. Já a suspensão Bose foi sensivelmente alterada pela ClearMotion a fim de tentar deixá-la mais economicamente viável. O motor elétrico linear foi abandonado e em seu lugar foi adotado um software de controle e sensoriamento num sistema de suspensão ativa com válvula da própria ClearMotion, né? Agora, ao invés de eletromagnética, ela é eletrohidráulica. O princípio da suspensão proativa é igual de um alto-falante. Quando uma corrente é aplicada a uma bobina, o ímã é repelido, forçando o cone do alto-falante a se mover, criando uma onda sonora. No caso da suspensão, o cone é substituído pelo amortecedor eletrônico conectado ao braço oscilante da suspensão. Quando o sistema de controle detecta um buraco na estrada, um sinal é enviado para a bobina, que força a roda a se mover antes de atingir o obstáculo, mantendo a carroceria nivelada. Mesmo conseguindo simplificar e baratear o sistema, o primeiro carro de produção mesmo a adotar a suspensão ClearMotion, que um dia começou como a suspensão Bose, foi o sedã de luxo elétrico chinês NIO ET9. Nesse ano agora de 2025, no lançamento do carro, a NIO demonstrou as capacidades da suspensão dirigindo sobre lombadas com uma torre de taças de champanhe no capô. Nenhuma delas derramou, inclusive. E pensar que 20 anos antes, em 2005, a Bose já tinha um protótipo funcional com essas capacidades, mas que não ganhou o mercado de produção naquela época, porque por 2 motivos. Primeiro, que a suspensão era cara para ser produzida, né? Os componentes eram uma suspensão complexa. Segundo, que algumas das montadoras teriam que fazer alterações significativas em seus projetos dos carros para poder incluir, porque a suspensão ela foi adaptada no Lexus LS400, que já era um carro até antigo, mas dependendo, cada carro tem diferenças que teriam que ser revistas. E também a crise econômica de 2008 que pegou em cheio o mercado automotivo de modo geral, até incluindo componentes como era o caso da suspensão. Mas é de fato curioso, até hoje é curioso a gente ver essas imagens do carro flutuando, passando sobre os obstáculos de maneira indiferente. Uma suspensão que seria muito boa para o Brasil, né? Ia ser excelente, na verdade. Esta foi a história da suspensão Bose, que agora ganhou o mercado só nesse ano 2025, né? Com o NIO ET9, um elétrico chinês. Não é a mesma suspensão, mas essa suspensão da ClearMotion bebeu na fonte da suspensão Bose, né? Depois que eles compraram toda a patente ali em 2017. Eu aguardo todos vocês no próximo vídeo aqui no nosso canal. Um forte abraço, se você gostou do vídeo, dê um joinha e se não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no nosso canal. Forte abraço e até o próximo. Tchau, pessoal!